Sedes perfeito, no item 9, superiores e inferiores. Quando a gente pensa em superior e inferior, vamos dizer que superior está em cima e inferior está embaixo. Numa empresa, aquele que ocupa um cargo superior, ele tem como responsabilidade não só o trabalho, mas também os trabalhadores. E o trabalhador que está na posição de inferior tem como responsabilidade o trabalho. Se de um lado, aquele que ocupa uma posição de superioridade, ele tem mais responsabilidades com aquilo que lhe é devido, aquele que está numa posição de inferior também tem responsabilidades. Assim como a riqueza, aquele que detém o controle, aquele que tem algum cargo de comando, aquele que de alguma forma é responsável por alguma coisa, por algum trabalho, ou até mesmo dentro da política, o que seja, esse daí tem uma função dentro da sociedade transitória, porque ora ele está aqui numa condição superior com a responsabilidade, mas depois ele pode mais à frente perder isso tudo. Isso vai de encontro, aliás, isto está de acordo com a programação divina. Assim como as riquezas também são transitórias, a posição de destaque, uma posição de superioridade, também é transitória. E a gente, muitas das vezes, quando se depara com uma situação em que nós temos que acatar determinadas regras, está subordinado a determinadas ordens, muitas das vezes as pessoas se colocam numa situação de defesa ou não aceitam estar subordinado. Há pessoas que passam a vida todinha, como diz o ditado, pulando de galho em galho, porque ela não quer estar numa condição de inferior. Ela não quer receber ordem, ela não quer ter compromisso, ela não quer ser questionada sobre aquilo que tem para fazer. Esse tipo de rebeldia geralmente acaba com uma pessoa que a gente vê muito isso hoje em dia. A gente vê a pessoa atingir uma certa idade, né? E ela atinge essa idade sem ter, vamos dizer assim, sem ter passado por uma empresa, sem ter uma família, muitas das vezes é uma pessoa só, porque ela foi ao longo da sua vida fugindo dessa situação. Ela não quer receber, vamos dizer assim, ela não quer estar numa condição subordinada, ela não quer receber da vida aquilo que é a sua encarnação. Ela não quer estar numa condição em que ela seja questionada ou que ela seja pressionada ou obrigada a fazer qualquer coisa. E do lado superior, muitas das vezes é a pessoa que está numa condição de superior, que perante a Deus somos todos iguais, mas na sociedade, né, nós temos essa situação transitória. A pessoa que está numa condição superior, ela se coloca acima de todas as outras pessoas. Ela se coloca como melhor que as pessoas. Ela acha que aquele título que ela detém lhe dá uma condição de superioridade sobre o ser humano. E não dá. Porque por mais que se façam divisões, todos nós somos iguais. Obviamente, existem as escalas evolutivas e existe a capacidade intelectual e a condição moral. Mas toda a criação, todo homem, ele é igual. Foi criado igual, com as mesmas condições. O que difere um do outro é aquilo que ele faz por mérito. É aquilo que ele conquista, que ele alcança através do seu mérito. E aí, a gente também pode pensar assim,
o que seria uma atmosfera superior, uma atmosfera inferior? Por exemplo, na sua casa, como é que você constrói uma atmosfera superior? Alguém tem ideia como é que a gente pode construir uma atmosfera superior na nossa casa, no nosso trabalho? Através dos pensamentos, das atitudes, né? Pensamentos positivos, atitudes positivas, relações positivas, tudo isso dá uma atmosfera superior. E o contrário disso, que são relações destrutivas, os pensamentos negativos, a maledicência, etc., causam as atmosferas inferiores. E no plano também espiritual, o plano superior é aquele que vai, aqueles espíritos que trabalharam, como estiveram na sua encarnação, aqui, por uma questão que trabalha a questão moral, espiritual. E aquele que trabalhou pelo material, aquele que é materialista, aquele que passa a sua vida negligenciando as suas relações humanas, aquele que não tem, vamos dizer assim, nenhum tipo de caridade para com o seu próximo, obviamente esse daí vai para escalas inferiores. Então a gente pode pensar em superior e inferior desta forma. Jesus, quando chega em Jerusalém, saindo de Jericó, ele chega, vamos dizer assim, ovacionado, montado no burrinho, ovacionado pelas pessoas. E as pessoas começam a exaltar Jesus, e aí começam a dizer, é o Messias, é o Rei dos Reis, é o próprio Filho de Davi. Então eles colocam Jesus lá no alto. E os discípulos de Jesus, eles ficam ali, né, olhando aquela situação toda, eles ficam felizes. Só que eles não sabiam o que estava por vir. E aí quando vem a última ceia, eles não sabiam que era a última ceia. Isso foi no ano 3 da era cristã, mais ou menos isso. E eles veem a última ceia, aí eles já começam uma discussão entre eles para ver quem, porque o povo colocou Jesus lá no alto, numa posição superior, entre eles ali, eles já começam a discutir ali para ver quem ia ficar mais próximo a Jesus, porque se Jesus, na visão deles, estaria com um grau de superioridade como um rei, porque o rei era a figura máxima, né, naquela época. Então, quem estivesse mais próximo a Jesus teria um local de destaque. Eles fizeram essa confusão. A cabeça deles seria assim. E aí Jesus, vendo toda aquela situação ali na última ceia, ele começa a lavar os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos seus seguidores, aqueles que estavam ali, aqueles 12 ali. Ele começa a lavar os pés dele, e aí Simão Pedro vê aquela situação e diz, não Jesus, o senhor não pode lavar meus pés. E aí Jesus diz para ele que se ele não deixasse ele lavar os pés, que ele não seria parte dele. Você não faz parte de mim. E aí Simão Pedro disse, então lave minha cabeça. Jesus lava os pés, lava a cabeça. E aí naquele momento ali, porque Jesus, o que ele fazia? Ele observava o seu entorno e ali ele tomava uma atitude como exemplo. Ou seja, ele viu todo aquele burburinho, viu que os seus apóstolos estavam ali achando que agora ia dar. Não tinha ideia que dali começaria o Calvário logo em seguida. Então, ele lava os pés e ele diz que se alguém quer ser superior, que seja inferior. Porque naquela época, a condição mais inferior que tinha era do servo que lavava os pés. Então Jesus se coloca nessa situação para demonstrar para os apóstolos que, primeiro, eles estavam fazendo uma confusão com relação àquilo que era o reino de Deus e o reino da terra,
e que eles estavam fazendo uma confusão com relação à superioridade de Jesus, que ela era moral, não era de títulos humanos. Então eles fizeram essa confusão aí, então Jesus toma essa atitude e diz para eles que aquele que quiser se exaltar, ele tem primeiro que se humilhar. E se humilhar é no outro sentido, tá? E aquele que quer se colocar como superior, ele tem que passar por uma situação de inferioridade. Então, a gente percebe que a questão de superioridade é uma situação de responsabilidade para com as atitudes daqueles, porque ali, desculpa, Jesus conduzia aqueles 12 e mais uma multidão, só que aqueles 12 estavam muito próximos a ele. Então, se aqueles 12 ali já estavam fazendo na cabeça dele aquela confusão com relação àquilo que Jesus, você veja que Jesus estava ali a todo tempo e eles a si mesmos ainda confundiam as atitudes e os ensinamentos. E uma coisa que é interessante que é o seguinte, eles, muitas das vezes, eles não contribuíam para a própria atmosfera das pregações, porque muitas das vezes, quando Jesus estava pregando, eles estavam preocupados com outras coisas. E isso acontece com a gente, nós, seres humanos. A gente muitas das vezes tem a possibilidade de estar na casa espírita ou qualquer lugar, mas a gente está com, às vezes, com o nosso pensamento, a gente está falando isso ontem, né? Foi que, coincidência não existe, né? Então, acontece isso, e às vezes algumas coisas acabam passando batido da gente, porque a gente está preocupado com outras coisas. Porque somos seres emocionais. Então, o mais difícil para o homem é domar as suas emoções. Então, muitas das vezes, algumas situações tiram a gente do foco. Aconteceu um fato comigo no trem, e eu pegava muito trem, agora mais não, mas eu pegava muito. E no dia eu entrei no trem, e naquele dia estava muito estranho, estava todo mundo gritando, estava uma confusão danada. E eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus do céu, a gente está andando com o trem. Foi num período também de chuvas, assim, parava, aí tinha que tirar areia, confusão danada. E eu pensando ali naquele momento, eu falei, poxa, mas a gente está aqui no trem e as pessoas estão aqui assim, mas aí veio um pensamento na minha cabeça, a gente não sabe nem como é que está o maquinista aí na frente, a gente não sabe como é que está a linha. E naquele dia ali, o trem pegou duas meninas. Ali em Soledade. Foi Soledade. Acho que foi ali. Elas iam as duas, e aí uma parou, aí a outra, parece que isso as pessoas narrando, eu não sei se foi exatamente assim, mas aí uma parou e a outra acabou puxando, enfim. E na hora, a gente estava dando trem, foi uma coisa assim, fora, não tinha ideia do que tinha acontecido. Porque foi um barulho, foi uma freada, foi uma coisa, o trem poderia ter desencarregado ali. E vitimou duas pessoas, né? E eu fiquei muito com isso na minha cabeça nesse dia aí, sabe? Porque, às vezes, aquela atmosfera daqueles pensamentos tumultuados, né? A gente não sabe como é que está o maquinista, ou a gente não sabe como é que está o motorista, né? Então, existe essas situações que a atmosfera está bem pesada e a gente contribui para que ela fique mais pesada ainda, para que ela vá para baixo daquilo que ela poderia render. Então, nós temos essa importância, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo. Inclusive eu estava vendo sobre a questão de uns resgates que estavam sendo feitos. Eu não vou falar porque é muito longo isso daí. Mas uma das coisas que estavam impedindo a equipe espiritual, não estava impedindo, que não impede, mas estava dificultando, era aquela psicosfera, aqueles pensamentos, estava muito denso, então estava atrapalhando a equipe espiritual. Não impedia, mas estava atrapalhando.
Então, eles estavam tendo que se desdobrar mais ainda do que foi numa... acho que foi numa cidade, acho que não lembro agora se foi em México, não sei o que foi que teve um problema lá, mas ali... Então, hoje, a gente está vendo toda essa problemática que está acontecendo no Rio Grande do Sul e toda essa dificuldade que está tendo para socorrer as pessoas lá. E se a gente for olhar o que está acontecendo, é que está havendo uma disputa muito grande nesse momento, né? Que os pensamentos eram para estarem alinhados, eram para estar elevados. Está havendo uma disputa política, está havendo uma disputa ideológica nesse momento, e isso está dificultando também o trabalho lá. Porque as pessoas estão pegando essa atmosfera que era para ser uma atmosfera superior, né? Que era para se fazer uma... Antigamente, a igreja católica, ela fazia a chamada procissão, né? As pessoas saíam ali, iam pela cidade ali, por dentro do bairro, saía da igreja com a estátua, e as pessoas iam fazendo as suas preces, as suas orações e tudo. E aquilo ali tinha uma importância muito grande, porque havia uma comunhão de pensamentos e de vibrações através das preces. E a gente notava que o bairro, até o dia mesmo, no dia que tinha, eu me lembro assim, como se fosse hoje, até a noite, até o entardecer para a noite era diferente no dia da procissão. Era uma coisa linda aquilo. A atmosfera ficava, você olhava para a lua, é porque naquela época a gente não tinha essa facilidade que tem agora de celular para filmar, para tirar fotos, enfim. Prestava mais atenção nas coisas, é verdade. Era muito bonito. Eu tenho as imagens até hoje assim na mente daqueles momentos que acontecia isso daí. Então, fazia-se uma atmosfera muito positiva nessa época. Então, havia uma vibração bem superior que envolvia ali. E as pessoas seguiam, era grande no bairro, saía da igreja, rodeava e tal, ia até a praça. Aí lá na praça tinha as barraquinhas, tinha as coisas tudo, mas era feito dessa forma. E o povo hebreu, né? Os judeus, tem uma passagem bíblica quando eles fazem aquele clamor no Egito, que é o último clamor, que logo em seguida chega Moisés, né? Depois desse último clamor que eles fazem, logo em seguida vem Moisés, que era judeu, né? Mas aí é outra história. Foi viver lá no Egito, né? Lá no Rio, ficou lá, foi a irmã acho que é a irmã de Ramsés, não, a filha de Ramsés pega Moisés do faraó, pega enfim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente pode pensar em superior e inferior, que é o nosso tema de hoje, de algumas formas. A gente pode pensar na condição nossa de relação humana, a gente pode pensar na condição de Cristo, o ensinamento dos apóstolos, a gente pode pensar na atmosfera e a gente pode pensar nos mundos, né? Os mundos superiores e inferiores, toda essa transição que a gente está vivendo. E a gente pode pensar também em nós, nas nossas atitudes, se elas são superiores ou elas são inferiores. Geralmente, quando nós tomamos uma atitude que ela é inferior, a gente tem uma reação química, que ou é o estômago, tem gente, eu já conversei com algumas pessoas que dizem que é no estômago, eu também é no estômago. Quando eu tomo uma atitude assim, eu sinto meu estômago dar uma, né? Já tem gente que sente na nuca, né? Já tem gente que eu já ouvi pessoas dizendo que fica com a boca amarga. Você fica como? Dá um farnizinho. Dá o quê? Dá um farnizinho. Farnizinho.
Pois é. Então, o nosso próprio corpo, ele já avisa quando nós estamos com atitudes inferiores. Mas essa atitude inferior, muitas das vezes, ela pode ser uma reação a alguma outra atitude inferior, ou pode ser mesmo simplesmente das nossas imperfeições, do nosso emocional, né? Ou pode ser influência, né? do ambiente em que a gente está. E eu estava vendo a história do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma história muito bonita, que o filho do Dr. Bezerra de Menezes, ele passou 30 anos obsidiado, ele vivia isolado. Durante o dia ele passava dormindo e durante a noite gritando. Ele tinha uma obsessão seríssima. E o Dr. Bezerra de Menezes conseguia ajudar todo mundo, mas não conseguia ajudar o próprio filho. Que são coisas, mistérios da encarnação, né? Vamos dizer assim, mistérios entre aspas, porque não existe mistério, mas coisas assim, são as peculiaridades que existem nas encarnações de cada um. Então o Dr. Bezerra de Menezes não conseguia ajudar o próprio filho. Só que há um momento em que convencem o obsessor do filho do Dr. Bezerra de Menezes, convencem ele a largar o filho do Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra estava trabalhando num centro. E aí o espírito vai lá e avisa o Dr. Bezerra que ele corresse para casa para falar com o filho dele. Porque essa obsessão ela era tão forte que na hora que esse obsessor deixou o filho do Dr. Bezerra de Menezes, ele não ia mais conseguir estar entre eles. Ele ia desencarnar. Porque porque isso é uma coisa muito complexa, eu não vou abordar aqui agora. Mas estabeleceu-se uma relação tão que é como se o fluido de um se confundisse com o outro. Na hora que o obsessor sai, ele fica praticamente sem condições de viver. Então o Dr. Bezerra de Menezes acaba a sessão, ele corre para casa. Quando ele chega, a esposa dele está toda feliz conversando com o rapaz. E diz para o Dr. Bezerra: olha, ele está curado. Ele está curado, ele ficou bom. E aí o menino fala para ele que só tinha que ele sabia, né? O rapaz, um homem já há 30 anos, diz que só tinha alguns minutos, né? Abraça, fala com ele e desencarna ali, filho do Dr. Bezerra de Menezes. Então, assim, obviamente existia um motivo sério para aquele tipo de obsessão. Com certeza, aquele homem, ele tinha alguma coisa muito forte com esse obsessor. Com certeza ele tinha. Mas, com certeza, isso nasceu desses sentimentos inferiores. Porque uma obsessão desse tipo, ela não vai acontecer se não for sentimentos bem inferiores. E mesmo com todo aquilo que o Dr. Bezerra fazia, e aí é onde eu volto a dizer que sempre a salvação, também entre aspas, ela é individual, né? As suas ações, os seus créditos são para você. Você não pode passar para o seu filho. Você não consegue passar para o seu filho. Então, o que aconteceu com o Dr. Bezerra, se pudesse, ele teria sido curado, né? Teria sido, né? Mas é individual. Por isso que nós controlamos a nossa vida, não a dos outros. A gente pode influenciar, a gente pode tentar auxiliar, mas isso também aconteceu com muitos que foram salvos pelo Cristo. Aconteceu também da mesma forma. Muitos que foram salvos voltaram depois a praticar as mesmas coisas e acabaram ficando pior do que antes, quando foram, vamos dizer assim, quando foram curados pelo Cristo. Porque, na verdade, a cura, ela está mais ligada às atitudes do indivíduo do que propriamente o milagre que não existe. Mesmo Cristo não conseguiu modificar isso, porque isso daí não tem como ser modificado,
porque isso é uma lei divina, é uma lei de Deus. Então ela não pode ser modificada. Bom, gente, o que tinha para hoje era isso. Que Deus abençoe. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção.